Olhem só. A gente já viu um pouquinho sobre rendimento, mas eu vou mostrar só um cálculo aqui simples de como a gente pode calcular o rendimento de um objeto. Olhem só. Eu botei aqui um exemplo de um liquidificador. Aí diz o seguinte: quando o liquidificador está ligado, podemos identificar que uma pequena quantidade de calor é produzida com o funcionamento do motor. Ou seja, quando eu aciono lá o liquidificador para funcionar, dependendo do liquidificador, eu observo que a parte do motor ele esquenta, né? Ele ele gera uma quantidade de calor. Esse aquecimento não é aproveitado na trituração do alimento, ou seja, ele transforma a energia lá do motor em calor e esse calor não é aproveitado, ou seja, ele não vai servir de nada além de esquentar o equipamento. Uma grandeza física bastante utilizada para avaliar a eficiência na realização de determinado processo é o rendimento, que é esse Nzinho aqui, ó. Esse Nzinho aqui, que eles chamam de rendimento. Em um liquidificador, por exemplo, um motor transforma a energia elétrica proveniente da distribuidora da cidade em energia de movimentação das facas. O cálculo do rendimento estabelece uma relação entre a potência total recebida no processo, que é a potência total que a gente calculou lá atrás, ó, a gente fez esses cálculos. Cadê, pessoal? Cadê minha caneta aqui? Que é a potência total e a potência útil, que é a realização do trabalho pelo motor, ou seja, aquele trabalho, aquela potência utilizada apenas para movimentar a pá, e não essa do calor que é desperdiçado e tudo. Isso significa que, quando em operação, parte da potência do total do motor é dissipada por efeito do atrito, gerando, por exemplo, calor. E por isso que o liquidificador aquece. Ou seja, quando a gente bota um equipamento para funcionar, principalmente equipamento elétrico, ele tende a esquentar, né? O liquidificador, um ventilador, uma geladeira. Quando a gente bota ele para funcionar, ele gera aquela potência para atingir lá os watts, mas ele gera também um calor. E esse calor ele não serve para nada, né? Ou seja, é uma potência que é desperdiçada. Que eles chamam aqui de dissipada, no caso. Olhem só. Aí, a nossa corrente elétrica da nossa casa dá uma potência, né? Gera uma potência aqui para o liquidificador. Aí, o que é usado aqui no copo é a potência útil. E aquele calorzinho é dissipado, ou seja, ela não serve de nada. Ou seja, ela é perdida, não é transformada em nada, ok? Aqui, por exemplo, matematicamente, podemos calcular o rendimento pela seguinte expressão, ou seja, o rendimento de um objeto é a potência útil dividido pela potência total. Aí, professora, como é que eu vou calcular isso? Olhem só. Aqui eu tenho uma questãozinha bem simples, que diz o seguinte: um motor elétrico de potência de 2 kW, 2 kW, tem rendimento de 80%. Ou seja, lá por exemplo, o equipamento esquentou 20% e é utilizado só 80%. Ele não é utilizado todo, né? Então, útil é apenas esses 80%. Os 20% virou calor e ninguém usou para nada. E é utilizado para erguer, com velocidade constante, um corpo de 40 quilos. Qual é a velocidade máxima com a qual esse corpo poderá se mover, considerando a força da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado? Aí aqui tem a resolução, olha só. A potência do motor, a potência total é 2 kW, que transformando em watts é 2.000, porque eu multiplico por 1.000, ok? Então, essa aqui é a potência original. O rendimento é dado por... Aí o que foi que ele fez? Ele disse que o rendimento é de 80%. Aí esses 80%, deixa eu ver onde eu escrevi aqui. Esses 80% eu não posso usar ele assim. Eu tenho que transformar ele em número decimal, ou seja, eu divido por 100. Esse zerinho aqui eu posso apagar, então 0,8. Então, eu coloco aqui o rendimento igual à potência útil dividido pela potência total. Então, a potência útil do motor, ou seja, ele gerou 2.000 watts, mas só é aproveitado os 1.600, o resto virou calor. Ou seja, não funcionou para nada, só esquentou e não funcionou para nada. Mas a questão, ele quer a velocidade. Aí ele pegou aquela fórmula da potência que a gente estudou lá atrás e disse que potência é igual a força vezes a velocidade, que é V. Então, a força, pessoal, vocês vão lembrar que a força é a massa, aqui a gente viu lá atrás, vezes
a gravidade, ou a força-peso, né? Lembra que a gente estudou força-peso também? Então, olha só. A massa é 40 quilos e a gravidade é 10. Então, 40 vezes 10, 400. Então, essa aqui é a força-peso. Ou a força, tanto faz. Aí, o que acontece? O número que está com a letra, 400 vezes V, vai passar dividindo. 1.600 dividido por 400, eu elimino os zeros. Sobra 16 dividido por 4, pego a 4 metros por segundo, que foi aqui, o que a questão me deu. Aqui é só de demonstração, tá bom? Mas lá na minha atividade, eu vou pedir apenas que vocês calculem, por exemplo, o rendimento. Vai ter só essa partezinha aqui de cima, tá bom? E uma questãozinha teórica que a gente sempre conversa aqui. Continuando potência, Clebson. É só sobre rendimento. Que eu passei, eu acho que um tempo atrás eu passei bem rapidinho sobre rendimento, e agora eu estou mostrando. O que foi que eu mostrei aqui? Por exemplo, Clebson, quando eu tenho um liquidificador e ele funciona, a minha corrente elétrica lá da minha casa vai jogar uma potência de energia aqui, né? Aí o que acontece? O liquidificador aqui embaixo, ele pode esquentar. E esse calor não vai funcionar, não vai servir de nada. Ele só vai esquentar o aparelho e vou dizer, vai queimar, tá quente, vai queimar. Não. Essa energia aqui não vai me queimar o aparelho se eu não forçar muito ele. Aí eu chamo esse calorzinho aqui de potência dissipada, ou seja, ele gerou uma potência, mas não foi utilizada. E aquela potência que gerou aqui para mexer as páginas do liquidificador, eu chamo de potência útil, ok? Aí aqui na questão, ele diz o seguinte, ele deu o valor da potência total, ou seja, com o que usou e o que não usou, e deu o rendimento, que foi de 80%. Quando ele fez isso, eu posso fazer até direto aqui. Por exemplo, quanto é 80% de 2.000? Né? Eu posso fazer esse cálculo, que vai achar 1.600. Automaticamente, eu vou encontrar a resposta sem botar nem na fórmula. Ok? Por exemplo, a questão deu 20%. Aí eu vou calcular 20% do total, certo? Mas ele deu útil, então eu pego esses 20% e somo. No lugar de multiplicar, eu somo. Mas isso aqui é a questão de porcentagem que a gente utiliza e com o tempo a gente vai vendo, ok?